Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei gravando um vídeo um pouco diferente dos demais. Hoje o vídeo será sobre o iceberg do capítulo 8 de Pegging Book 2. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Espero que gostem. O capítulo 8 de Pegging Book 2 é o navio, onde o nosso objetivo é ir até as partes mais fundas do navio para buscar combustível. Buddy Jay é o nome da capitã do navio, e ela nos manda buscar combustível para nos levar até as docas. Mas temos sempre que tomar cuidado, pois o navio está com muitos infectados. Agora, se aprofundando um pouco mais no iceberg, vamos falar sobre os infectados. No total temos 5 infectados no navio, sendo eles o Bob principal, Archie, e os botes secundários, Peppon, Bob e Kennedy. Archie tinha uma alma pura antes de ser infectado, mas o que nos deixa com uma pulga atrás da orelha é a questão de Archie ter metade do crânio exposto para fora, e a coluna dele que aparenta estar quebrada. Peppon ajudava membros da sociedade antes de sua infecção. Não temos muitas informações dele, a não ser uma carta que diz, abre aspas, Peppon é outra coisa, tudo bem, quando se trata de seu trabalho, ele tende a levá-lo muito a sério. Às vezes, você pode ver a dedicação em seus olhos, fecha aspas, fora isso não temos informações o suficiente sobre ele. Agora vamos falar sobre o Bob. Ele tentava proteger sua família, mas quando ele embarcou no navio, ele sentiu bastante falta. Ele pode ser encontrado dentro de uma sala ao lado de um rádio. Kennedy é um dos tripulantes mais importantes do navio. Ele era capitão antes de ser infectado. Aí quando ele percebeu que estava infectado, ele selou o navio para proteger a Buddy Jay. Dá para ver isso em uma carta que ele deixou. Na carta diz, abre aspas, eles me pegaram, eu era o último, estou selando este navio para que ela possa viver. Eu falhei com muitas pessoas hoje, mas eu recuso-me de falhar com todos, fecha aspas. Nesse capítulo, as cartas são extremamente importantes, pois elas revelam histórias não contadas em cutscenes, e no navio, tem muitos segredos que nos fazem repensar sobre atitudes de certas pessoas. Em uma das cartas é possível ver que está assinada por Peppon, e ela diz, abre aspas, me desculpe capitão, fecha aspas, na minha teoria ele escreveu essa carta quando estava no estado de infecção de luta contra a própria mente. Então ele deve ter atacado e infectado o capitão, que na época era o Kennedy. Então ele percebeu o que estava fazendo, e deixou essa carta para ele. O próximo bilhete também foi escrito pelo Peppon, e ele diz, abre aspas, estou convencido de que Buddy Jay fala o idioma de piratas, apenas para manter nosso ânimo alto nesses tempos sombrios. Está funcionando, mas não consigo imaginar que funcione por muito tempo, fecha aspas. Isso nos faz pensar de que os tripulantes estavam passando por tempos difíceis. Provavelmente alguns deles já estavam infectados, e isso deixava todos com medo e preocupação. A próxima carta que eu vou falar é muito importante, e é nela que as coisas começam a ficar estranhas. A carta foi escrita por Bob. Ela diz, abre aspas, Buddy Jay nos contou várias versões diferentes do acidente. Não sabemos em qual acreditar, mas eu vou dizer uma coisa, algo não está certo com o capitão. Fecha aspas. Isso é bem estranho, pois provavelmente o acidente de Buddy Jay foi o que fez ela perder a mão, mas por que ela esconderia isso? E outra carta importante é uma que foi escrita por Kennedy. Ela diz, abre aspas, Bob está mais preocupado com sua família, e nem mesmo com o quão fria será essa viagem, fecha aspas. Isso mostra o quanto Bob sentia falta de sua família. Isso explica o porquê ele tem uma pupila vermelha quando infectado, mas isso fica para um vídeo futuro. Agora vamos para uma carta que foi escrita por Peppon. Ela diz, abre aspas, estamos todos condenados. As ordens são para jogar alguns infectados no março. Eu vi Bob ser arranhado. Ao fazer isso, eu tenho que denunciá-lo. Eu tenho que cumprir meu dever. Sinto muito, velho amigo. Fecha aspas. Esta carta é triste, pois ela mostra que Peppon não queria ter que deixar o Bob, mas ele tinha acabado de ser infectado, e provavelmente foi tentando jogar Bob no mar, que Peppon foi infectado.
Agora os últimos bilhetes são os mais misteriosos. São 2 bilhetes, e eles se completam. Um bilhete diz, abre aspas, ela, fecha aspas, e o outro diz, abre aspas, sabe, fecha aspas, formando a frase, ela sabe. E isso é algo bem suspeito. Provavelmente estão falando de Buttigieg, mas o que exatamente ela sabe? Buttigieg, a atual capitã, ela parece ser uma pessoa legal, até vós se parar para analisar as cartas e as pistas. Quando entramos no navio, Buttigieg diz que os infectados estão nas partes mais baixas do navio, e isso é mentira, pois os infectados estão espalhados por todos os lados, não estão somente nas partes mais baixas. Buttigieg também diz para nós que perdeu sua mão em um acidente de piscina, mas como vimos na carta que Bob escreveu, ela contou várias versões diferentes para eles, e isso é muito suspeito. Em minha teoria, ela arrancou a própria mão, pois tinha sido atacada por um infectado. Outra coisa estranha da parte de Buttigieg é o fato dela não querer se livrar dos infectados. Ela é a única sobrevivente do navio, mas porque ela mantém os infectados lá, talvez ela use eles para armadilhas, ou ela só tenha medo de ser atacada quando tentar se livrar deles. Mas ela que controla o navio, e para chegar até a sala de controle tem que passar por Pepon. Sem contar de que como ela fica lá no navio sozinha, ela mesma tem que buscar o combustível às vezes, então eu tenho quase certeza de que ela não tem medo deles. Com tudo isso eu acabo concordando com Bob, algo não está certo com o capitão. O container é um dos maiores mistérios de Peggy, pois chegando perto dele dá para ouvir batidas, como se algo ou alguém quisesse sair dali. É bem provável que Ock esteja preso ali e não seja um infectado, pois bate desesperadamente no container, como se estivesse consciente e desesperado para sair. Teorias dizem de que quem está preso ali é o Fran. Na minha opinião, isso não faz sentido, pois o Fran aparece no capítulo anterior a esse. Agora chegamos na última camada do iceberg. Essa camada é a mais estranha de todos, pois agora iremos falar sobre o rádio que fica ao lado de Bob. Esse rádio tem um áudio secreto, mas você só pode ouvir esse áudio uma vez por servidor. Escutem o áudio. 12. Como deu para perceber, tem uma voz falando uns números em inglês.
e umas palavras de trás para frente. Os números formam um código secreto. Aqui estão todos os números que aparecem. Eu não posso continuar esse vídeo sem dar os créditos ao Veitonlo CM e ao Crickcraft. Se não fosse eles eu não estaria falando sobre esse rádio. O canal deles vai estar na descrição. Agora voltando ao vídeo, você terá que transformar os números em letras. Exemplo, 1 igual à letra A, 2 igual à letra B, 3 igual a C, e assim por diante. Transformando todos os números em letras, vai ficar assim. Deu para ver que elas não formam nenhuma palavra. Então nós teremos que colocar elas em um site que desvenda códigos. Então colocando as letras no site, nós teremos essas letras aqui. Essas letras formam uma frase em inglês. Se você organizar elas, vocês vão ver que elas formam essa frase. E traduzindo a frase, vai ficar assim, abre aspas, nós os paramos lá em cima, e vamos parar você também, fecha aspas. Agora se nós deixarmos o áudio do rádio de trás para frente, podemos ouvir outras mensagens, como, This you never speak, the insolence, calls to you, help me, run, whole hand, gone, smile for him. E traduzindo essa mensagem para português fica, abre aspas, Zizi nunca falará, a insolência te chama, me ajude, corra, a mão dela sumiu, sorria para ele, fecha aspas. Isso é bem estranho, pois falam que Zizi nunca falará, pode ser por conta dela ter sido infectada, e os infectados não falam, e a frase diz que a insolência chama ela, pois Tio tenta convencê-la de se juntar a ele. E essa parte que diz, a mão dela sumiu, provavelmente também fala sobre a Zizi, pois ela teve um arranhão na mão, mas também pode estar falando de Budijay, por conta das várias versões do acidente dela, e até hoje, esse rádio deixa várias perguntas que nunca foram respondidas, então não posso afirmar nada. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado desse iceberg, deixem a opinião de vocês nos comentários, deu bastante trabalho fazer esse vídeo, acho que talvez pegue 20 views, Deus abençoe a todos, até a próxima pessoal.